Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o aprendizado através do exemplo. Muitos casos em que nós podemos e temos como noção é através do exemplo, visto que há um ditado, que diz que o exemplo arrasta. E nós não temos como, de fato, entender alguma coisa se alguém primeiro nos ensinar como proceder sobre aquilo. E levei à conclusão de refletir hoje nesse vídeo sobre esse tema, foi porque justamente o que mais nós vemos hoje em dia, no dia a dia das pessoas, tanto nos seus trabalhos quanto também nas suas vidas familiares, é que não está havendo os devidos exemplos de princípios e de como podemos levar a nossa vida de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada, principalmente de forma mais equilibrada. Assim, um grande movimento, parece até mesmo uma grande manipulação de alguns em torno de realidades que estão muito distantes das pessoas. E tudo isso faz com que as pessoas fiquem sem um norte, sem uma direção, sem algo mais palpável e mais específico a seguir. Por isso, então, eu desenvolvi alguns pontos aqui para nós refletirmos e pensarmos sobre esse tema, para que tenhamos uma visão diferente e também possamos transformar alguma coisa com esses temas. Primeiro aí que nós vamos salientar é a capacidade humana está sem direção. A capacidade do ser humano, ela é poderosa. Nós sabemos que a nossa mente, o nosso cérebro, atualmente nós utilizamos aí cerca de 5%, 3% da nossa capacidade total, cerebral. Agora, imagine você se pudesse usar aí 30%, 40% de toda essa capacidade. Até existe um filme, que mostra alguma coisa sobre isso, lógico, uma ficção, em que a capacidade humana chegando a 90%, 100%. O que ela poderia fazer? Literalmente mover objetos de um lugar para outro, conseguir materializar coisas e etc. Tamanha é a capacidade que, se for desenvolvida adequadamente, o cérebro e a pessoa pode chegar. É claro que o objetivo desse vídeo, ele não é mostrar todas as capacidades que o cérebro pode alcançar, até porque há muita ciência envolvida, há muitas explicações, há muita física também envolvida, e não é esse o tom que nós vamos colocar aqui, até porque eu também não tenho toda essa capacidade para colocar em pouco tempo de vídeo desse assunto. Mas o que eu quero dizer é que a capacidade humana, ela pode sim se moldar cada vez mais, seu cérebro pode se moldar a novas realidades e busca de novos aprendizados. Por isso é que a ciência já comprovou a plasticidade do cérebro, Ele se molda a novos conhecimentos, a novas realidades. E é em vista disso que também eu quero desenvolver os outros pontos. Também aí vem os bloqueios de ordem, de infância e as consequências que isso gera. Porque
a capacidade do ser humano, como nós sabemos, ela é gigantesca, mas existe aí uma série de travas, de bloqueios. E esses bloqueios, eles não vêm do nada. Eles têm uma grande parcela e uma grande, até mesmo maioria, que vem das infâncias de cada um. Nós carregamos situações ocorridas lá atrás, na nossa época ali dos 5 anos até os 8 anos, em que ficaram gravadas, muito marcantes na nossa existência. E essas marcas, elas permanecem até na vida adulta. E o que vai ocasionar aí são pessoas que, devido a não saber como tratar e como entender esses bloqueios para poder então se desvencilhar deles, tudo de ordem, né, emocional e também mental, acontece que vai então propagando essas mesmas realidades ali sofridas do passado nas suas próximas gerações, nas suas famílias. Daí vem as dificuldades, né, de relacionamentos, pessoas que não conseguem ter bons relacionamentos e quando tem, não conseguem conservá-los, pessoas que não conseguem aí se equilibrar, se pacificar, ter uma atitude diante do mundo, até mesmo de mais positividade. E ali começa, né, os problemas do dia a dia que se tornam cada vez mais difíceis de resolver. E muitas dessas pessoas, então, acabam indo para vícios e situações assim que vão levando elas cada vez mais a dificuldades e não conseguem mais, devido a toda essa ocorrência, né, de situações, sair daquelas realidades. Por isso, então, é que o reforço, em primeiro lugar, de que a capacidade de mudança e também de alterar essa condição, todos possuem. Basta então que saibamos direcionar ela, buscar a melhor alternativa, o querer, né? Alterar aquela situação. Principalmente está tudo em torno aí do querer realmente alterar. Depois disso aí nós vamos então falar sobre a questão da imaturidade emocional de pais e filhos, que está também, né, intimamente ligado a não saber lidar com as situações do dia a dia. Um filho que chega até os seus pais e diz: olha, pai, eu engravidei a fulana, eu estou estudando ainda, não tenho trabalho e agora não sei o que eu vou fazer. Ou seja, situações comuns na nossa sociedade, né, acontecendo diariamente. E apesar de ter todos esses exemplos que realmente eles estão aí à porta batendo, né, pedindo mais reflexão, mais sentar com os seus filhos para conversar, principalmente, né, nesse caso aí, sobre a consequência do sexo. Há muitos e muitos pais que têm um receio muito grande em conversar com o seu filho sobre sexo, orientar o seu filho da melhor maneira, sobre as consequências do ato, sem ter a devida maturidade para conduzir depois essa vida, porque vai mudar a sua vida completamente. E embora muitos ainda brincam, né, de casinha, né? Como a gente comenta, jovens que acabam casando, entre aspas, né? Porque geralmente não, no papel isso não existe mais, né? Parece, né? Vamos ali juntar
os nossos pertences ali e deu. Se não der certo, separa e acabou. E aquela criança que gerou, né, daquele amor, ela fica ali a olhar para os dois lados e ver, ó, quem vai me orientar? E acaba que aquela criança vai ficar lá com os seus avós. E muitas vezes esses jovens ainda mesmo assim ainda continuam na sua vida antiga, achando, né, que eu quero mais liberdade, eu preciso ter mais liberdade. Ninguém está dizendo que ter uma família é prisão. Não, muito pelo contrário. Ter uma família, ter responsabilidades, faz parte do crescimento e da maturidade de todos. Agora, o que nós vemos aí é que muitos pais, eles possuem uma grande dificuldade em, primeiro, se encontrar verdadeiramente, entender quais são os seus papéis na sua própria família, em termos de orientação, em termos de princípio, em termos de buscar a resolução dos seus próprios bloqueios, como nós falamos ali anteriormente, e entender que a sua capacidade ela é gigantesca de superação, mas para isso tu tem que buscar mais conhecimento, tu tem que buscar novos exemplos de crescimento e sobre aquela realidade, para que tu possa então superá-la. E não é isso que nós enxergamos em muitas famílias. Apenas vão vivendo as suas vidas ali. Vai para o trabalho, do trabalho volta para casa, fim de semana vai lá, né, para os seus afazeres ali, de prazer, vai sair, vai dar uma voltinha ou outra e depois seguir a sua vida de novo, fazendo as mesmas coisas. Não se está dizendo que isso não é bom. Sim, também isso faz parte. Agora, o crescimento e a elevação de pensamentos, de maturidade emocional e também aí nesse ponto espiritual, ela faz toda a diferença na vida de uma família, para que possa então orientar os seus filhos da melhor maneira possível, para que num futuro próximo eles possam ter em suas carreiras uma carreira brilhante e também ter as suas famílias também bem estruturadas, de forma que eles possam transmitir todo aquele conhecimento e aquele legado de sabedoria aos seus filhos também. E o que nós notamos hoje aqui é que há uma grande carência nesse sentido nas famílias. Após aí, já que nós estamos falando de exemplo, vamos falar então que o maior exemplo de todos que nós tivemos veio a essa terra. Que exemplo é esse? A vinda de nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo veio a essa terra, que comemora-se até, inclusive nesse mês de dezembro, no dia 25, o nascimento dele. A vinda dele a essa terra é e foi e sempre será um marco para que todos saibam que ele, sim, trouxe tudo aquilo que nós precisávamos para seguir não somente com fé, mas também como sabedoria, como entendimento de tudo aquilo que o nosso Pai maior, que é Deus, quis e quer para cada um de nós. Então Jesus veio literalmente encarnar aqui, segurar nos seus ombros todo o peso dos nossos erros, que na Bíblia fala, em pecado, que pecado igual a erro. Ele veio literalmente carregar nos seus ombros os nossos erros e nos trazer uma nova luz, uma nova direção,
uma nova maturidade espiritual, para que pudéssemos entender que cada um de nós temos sim um propósito bem definido nessa terra, que não é simplesmente viver aqui ao seu bel prazer. Não, nós viemos aqui sim a trabalho, podemos dizer assim, ao trabalho de buscar o aperfeiçoamento, o autoconhecimento, o entendimento das nossas realidades, que são falhas em muitas áreas, e dessa maneira buscar então alterar antigos padrões que são ali negativos, de tendências a vícios, de tendências a situações que não nos levam à paz. Quando eu falo em situações de vício, os vícios nós sempre teremos, seja quaisquer que for. A diferença está em nós mudarmos o vício. O vício negativo, por exemplo, de tomar bebida alcoólica todos os dias. Transformar esse vício, então, em algo saudável. Do tipo, eu quero então ter um vício de caminhar todos os dias de forma tranquila, ou dar uma corridinha todos os dias. Eu quero ter o vício sempre de tomar água a toda hora, para melhor fluir o meu corpo. Quero ter o vício de comer quase nada de doces. Quero ter o vício de poder e querer dormir mais cedo, para acordar também mais cedo, e com isso então, já com a minha mente serena e preparada, poder então ler um bom livro, ou escutar uma boa música que me tranquilize, me relaxe, me prepare para o dia cada vez mais. Então, essa mudança de vícios, os vícios nós sempre teremos, mas a chave aí está em pegarmos vícios que são negativos e que vão nos levar aí a dependências e cada vez mais autodestruição, para vícios que se tornem positivos e que vão cada vez mais nos elevar a vibração. É nesse sentido que me refiro. E por isso é que a vinda de nosso Senhor Jesus, ele veio trazer tudo isso que nós agora estamos pensando e refletindo. Principalmente lá, começar, da potência que o nosso espírito e a nossa alma é. Só que o grande problema é que nós não direcionamos ela da melhor maneira possível, a nossa alma. E, consequentemente, vamos então indo por caminhos cada vez mais escuros e imaturos, gerando uma série de consequências que não gostamos, mas que cada vez mais entramos nos problemas, sem a resolução devida. Então, por isto é que a vinda, o nascimento de Jesus e depois a partida dele, foi mesmo assim deixada para que todos nós, até hoje e sempre, vamos lembrar e também pedir que ele tenha misericórdia de todos os nossos erros e nos aceite na sua glória um dia, e possa, o seu Espírito nos orientar no dia a dia. Mas para isso, então, nós temos que buscá-lo. E como que nós vamos buscar ele? Buscando a retidão do teu Espírito. Buscando, então, em oração todos os dias. Uma oração pequena, sem nada decorado. Pelo contrário, uma conversa, assim como nós estamos tendo agora com ele. De forma franca, você vai colocar tudo que você já recebeu dele.
a gratidão em primeiro lugar. E após, pedir então a Ele que te ilumine, que esteja te trazendo as soluções que você quer para a sua vida, mas também esteja se preparando, fazendo a sua parte nesse processo. Que sim, tenha a plena certeza que é possível ser resolvido. Então, meu amigo, minha amiga, no vídeo de hoje era essa reflexão que eu quis deixar. Espero que tenha me feito entender. Se você puder ou quiser, deixe aqui nos comentários o que você pensou sobre isso. E espero que você esteja na luz, fique com Deus e lhe espero no próximo vídeo. Até lá!